Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. S. Era uma noite de quinta-feira, 11 de julho de 2024. Eu, Rafael Mendes, 34 anos, morador de Osasco, saí do escritório na Rua Augusta às 23h10, exausto depois de fechar um relatório que meu chefe jurou que tinha que sair hoje. O metrô já tinha encerrado, então corri até a Estação da Luz para pegar o último trem da CPTM, linha 8 Diamante, sentido Júlio Prestes Amador Bueno. Chovia fino, aquele chuvisco paulista que não molha mas te deixa com frio nos ossos. Cheguei à estação por volta das 23h35. O lugar estava quase deserto. As barracas de pastel e caldo de cana já tinham baixado as portas de aço. Só o cheiro de gordura velha e café queimado ainda pairava no ar. As luzes fluorescentes do saguão principal piscavam de vez em quando, como se a instalação elétrica estivesse cansada também. Comprei o bilhete na máquina automática. Ela engoliu minha nota de R$ 10 com barulho metálico seco e desci pela escada rolante parada. O painel digital na plataforma 3 mostrava: próximo trem, 23h52. Sentei no terceiro banco de madeira da fila, daqueles antigos, com as iniciais dos namorados entalhadas há décadas. O vento que vinha do túnel era gelado, carregando cheiro de terra molhada, graxa de trilho e um perfume doce, quase floral, que não combinava com nada ali. Peguei o celular. Sinal fraco, só uma barrinha. Tentei mandar mensagem para minha namorada: tô na luz, chego em 40 minutos. Não enviou. Relógio marcava 23h41. Foi aí que notei ela. No fim da plataforma, quase na boca do túnel sul, uma mulher de uns 50 e poucos anos. Cabelo castanho preso num coque baixo, casaco bege longo até os joelhos, saia plissada, sapatos de salto baixo. Parecia saída de uma foto dos anos 80. Estava de costas, olhando fixo para os trilhos. Imóvel. Nem balançava o corpo com o vento. Pensei, coitada, deve ter perdido o horário também. Voltei a olhar o celular. Quando levantei os olhos de novo, ela tinha virado um pouco o rosto na minha direção. Só o suficiente para eu ver o perfil. Pele muito branca, quase cinza. Olhos fundos. O painel atualizou: próximo trem em 8 minutos. De repente, ouvi um barulho baixo, como um sussurro de criança. Mãe. Virei rápido. Nada. Só o eco distante de um trem chegando em outra linha. Meu coração já estava acelerado sem motivo. Levantei e caminhei devagar até ela, os passos ecoando alto demais no vazio. O piso de granilite refletia as luzes como um espelho sujo. Moça, tá tudo bem? O trem vai chegar agora. Ela não respondeu. Só virou o corpo inteiro, devagar, como se estivesse enferrujada. Os olhos eram completamente brancos. Sem íris, sem pupila. Só 2 globos leitosos me encarando. A voz dela saiu rouca, como se viesse de dentro de um poço. Ele pegou o trem das 23h47. Eu fiquei esperando. Sempre fico esperando. O ar ficou mais frio. Meu bafo saiu branco, mesmo sendo julho em São Paulo. Tentei falar, mas a garganta travou. Ela levantou a mão devagar e apontou para os trilhos, bem na minha frente. Tá vendo ele? Tá me chamando. Olhei para baixo. Entre os dormentes, por meio segundo, jurei que vi um menino de uns 8 anos, uniforme escolar azul marinho, mochila nas costas, acenando para mim com a mãozinha suja de terra. Ele sorriu. Faltavam 2 dentes da frente. Pesquei. Sumiu. Só trilho molhado e uma poça refletindo a luz vermelha do sinal. Quando olhei de volta, a mulher não estava mais lá. Nenhum som de salto, nenhum movimento. Desapareceu como se nunca tivesse existido. Corri de volta pro banco. O painel agora marcava próximo trem em 3 minutos. Meu celular mostrava 0h07. Como? Eu tinha ficado ali só uns 2 minutos no máximo.
A bateria tinha caído de 68% para 19%. O WhatsApp finalmente carregou uma mensagem da minha namorada, enviada às 23h50. Tá tudo bem? Já tá no trem. O anúncio ecoou, metálico e distorcido. Atenção, passageiros. Trem da linha 8 Diamante, sentido Amador Bueno, aproximando-se da plataforma 3. As luzes piscaram 3 vezes. O chão tremeu. O trem surgiu do túnel como um bicho de aço, faróis acesos, freio chiando. Entrei no primeiro vagão. Estava vazio. Completamente. Nenhum passageiro, nenhum segurança, nem o cheiro de gente. Sentei no banco de plástico azul, encostei a cabeça na janela. O trem partiu suave. As luzes da estação foram ficando para trás. Foi quando vi o reflexo. Ela estava sentada no banco à minha frente, me olhando. O mesmo casaco bege, o mesmo coque. Ao lado dela, o menino. Ele segurava a mão dela e sorria para mim com aqueles dentinhos faltando. Agora você vai esperar com a gente, ela disse, sem mexer a boca. O trem acelerou. Mas pelas janelas só via a mesma plataforma da luz passando de novo. Luz, luz, luz. Sempre a mesma, sempre vazia, sempre chovendo. Tentei gritar. Nenhum som saiu. Acordei sentado no mesmo banco de madeira, às 6h12 da manhã. O sol já entrava pelos vitrais da estação. Um segurança me sacudia pelo ombro. Ei, moço, a estação abriu. Você dormiu aqui a noite toda? Meu celular estava 100% carregado. Nenhuma mensagem não lida. Mas no bolso interno da jaqueta tinha um bilhete antigo de papel cartão, amarelado, carimbado pela CPTM. Data: 15 de março de 1987. Passageiro: Lucas Mendes, 8 anos. Destino: Amador Bueno. Observação: mãe, não me espera. Eu volto. Lucas era o nome do meu irmão mais novo. Ele desapareceu em 1987, aos 8 anos, numa tarde de sábado, depois de sair para comprar pão na padaria ao lado da nossa antiga casa em Osasco. Nunca encontraram o corpo. Eu nunca contei para ninguém que meu nome do meio é Lucas. Desde aquela noite, toda vez que passo pela estação da luz de dia, sinto o mesmo perfume floral doce no ar. E, se eu olhar rápido para o fim da plataforma 3, às vezes vejo uma mulher de casaco bege e um menino acenando. Eu nunca mais peguei o último trem. E nunca mais vou pegar. Trabalhar de madrugada em São Paulo já é um teste de sanidade. A cidade nunca dorme de verdade, ela apenas finge que fecha os olhos. Sou técnico de manutenção elétrica e, durante 5 anos, fiz o turno da madrugada na malha da CPTM. Conheço os túneis, os dutos e os segredos de quase todas as estações centrais. Mas o que aconteceu na Estação da Luz, em uma madrugada fria de agosto, me fez pedir transferência para a luz do dia. A Estação da Luz é um monstro de ferro e tijolos ingleses. De dia, é um formigueiro humano. De madrugada, quando as grades baixam e a energia dos trilhos é cortada para manutenção, a acústica do lugar muda. Você consegue ouvir a estrutura metálica Ranger, esfriando. Era por volta das 2h30 da manhã. Eu tinha recebido uma ordem de serviço para verificar uma queda de tensão em um quadro de disjuntores localizado em uma área restrita, no subsolo, perto do túnel de transferência para a linha 4 amarela. Desci pelas escadas de serviço exclusivas para funcionários. O corredor era estreito, iluminado por lâmpadas fluorescentes que zumbiam como moscas. Cheguei ao quadro de energia, fiz a medição e notei que um dos cabos antigos havia derretido. Enquanto eu procurava as ferramentas na minha bolsa, senti uma corrente de ar gelada bater na minha nuca. Não era o ar-condicionado. Tinha o cheiro característico de creosoto, aquele produto químico usado para tratar dormentes de madeira em ferrovias antigas, misturado com odor forte de terra úmida e ferrugem. Olhei para o final do corredor. Havia uma porta de ferro dupla, trancada com um cadeado grosso. Eu passava por ali toda semana e aquela porta nunca era aberta. Diziam que dava para túneis desativados da década de 1930 que haviam sido inundados. Mas naquela noite,
O cadeado não estava lá. A porta estava entreaberta. E de dentro, vinha o som. Não era o ruído de um motor elétrico moderno. Era um som rítmico, pesado e mecânico. Check, check, check. Acompanhado pelo chiado inconfundível de vapor sob pressão. Meu radinho de comunicação estalou, emitindo apenas estática aguda. Chamei o centro de controle, mas ninguém respondeu. A curiosidade e o instinto de segurança me fizeram empurrar a porta de ferro pesada. Minha lanterna cortou a escuridão. O que eu vi não fazia sentido geográfico ou arquitetônico. Em vez de um túnel alagado e cheio de entulho, a porta se abriu para uma plataforma perfeitamente preservada. Não havia concreto ou piso tátil. O chão era de paralelepípedos úmidos, e as paredes eram revestidas com azulejos brancos e azuis que pareciam novos. A temperatura ali devia estar próxima de 0 grau. Minha respiração formava nuvens de fumaça. Foi quando o trem chegou. Ele não veio do escuro do túnel de forma gradual. Ele pareceu se materializar da névoa espessa. Era um trem antigo, com vagões de madeira envernizada e detalhes em latão polido, exatamente como os operados pela antiga São Paulo Railway Company há um século. Mas não fazia o barulho ensurdecedor de um trem de verdade. O som era abafado, como se eu estivesse com a cabeça debaixo d'água. As portas de madeira se abriram sozinhas, deslizando sem ruído. Apontei a lanterna para dentro do vagão mais próximo. Estava cheio. Homens de terno e chapéu, mulheres com vestidos longos e véus escuros sobre o rosto. Todos eles estavam sentados, segurando jornais. Mas havia algo terrivelmente errado com a imagem. Ninguém se movia. Nem 1 centímetro. E quando o feixe de luz da minha lanterna bateu nos jornais que eles liam, notei que as páginas estavam completamente em branco. Não havia uma única palavra impressa. De repente, como se fossem sincronizados por um maestro invisível, todos os passageiros abaixaram os jornais ao mesmo tempo. Eles viraram os rostos na minha direção. Nenhum deles tinha olhos. No lugar onde deveriam estar os globos oculares, havia apenas buracos escuros, profundos, de onde escorria um líquido que parecia graxa espessa e preta, manchando suas roupas impecáveis. O silêncio do lugar foi quebrado por um rangido na porta do vagão. Um homem desceu para a plataforma. Era o cobrador. Ele usava um uniforme impecável da década de 20 e segurava um furador de bilhetes de metal. Ele era anormalmente alto, com os membros alongados. Seu rosto estava escondido pelas sombras da aba do cap. Ele caminhou na minha direção. Cada passo que ele dava no paralelepípedo soava como um osso quebrando. A voz dele não saiu da boca, mas ecoou diretamente dentro do meu capacete de segurança, arranhada e metálica. Seu bilhete não é para esta viagem. Mas o trem não pode partir vazio. Ele esticou o braço longo na minha direção. A mão dele não tinha pele, era apenas osso escurecido pela fuligem, segurando o furador de bilhetes. Eu não hesitei. Soltei a lanterna, a bolsa de ferramentas e me joguei para trás. Passei voando pela porta de ferro, escorreguei no chão de linóleo do corredor moderno e chutei a porta com os 2 pés. Ela bateu com um estrondo monumental. Fiquei escorado contra a porta, empurrando o metal com minhas costas, o coração querendo rasgar o peito. O rádio no meu ombro voltou à vida instantaneamente, com a voz entediada do supervisor perguntando se eu já tinha resolvido o problema do disjuntor. Olhei para a porta de ferro trancada. O cadeado grosso estava lá, coberto por uma camada de poeira e teias de aranha que indicavam que não era aberto há anos. Deixei a empresa meses depois. Até hoje, quando preciso usar a estação da luz durante o dia, sinto um arrepio na espinha ao passar perto das escadas que descem para os túneis de transferência. O cheiro de creosoto nunca saiu do meu nariz. E eu sei que o cobrador ainda está lá embaixo, na plataforma que não existe, esperando pelo próximo funcionário curioso que decidir abrir a porta errada. Meu nome é Tiago Ribeiro, tenho 34 anos, sou engenheiro de software e moro em Alphaville. O que aconteceu comigo na noite de 9 de novembro de 2024, na estação Barra Funda, eu nunca contei para ninguém, nem para minha esposa, nem para o meu terapeuta. Porque se eu contar em voz alta,
Parece que o que vi ganha mais força. Mas eu preciso tirar isso de dentro de mim. Então aqui vai, exatamente como eu vivi. Eu tinha saído de uma reunião estratégica na Avenida Paulista que terminou depois das 22h30. O metrô já estava fechado, Uber estava cobrando absurdo por causa da chuva, então decidi pegar o último trem da linha 7 Rubi na Barra Funda, sentido Jundiaí. Cheguei à estação às 23h12. O temporal castigava São Paulo inteiro, daqueles que fazem o céu parecer que vai desabar de vez. O saguão principal estava quase morto. As portas de aço das lanchonetes baixadas, o chão de granilite molhado refletindo as luzes frias. Só um segurança no canto, olhando o celular, e o barulho constante da chuva batendo no telhado de zinco. Comprei o bilhete na máquina, ela engoliu minha nota de 20 com um clique seco, e desci pela escada rolante parada. O ar lá embaixo era mais frio, mais pesado, cheirando a ferro molhado, graxa velha e aquele leve mofo que só existe em estações antigas. Plataforma 1. Vazia. O painel digital mostrava, próximo trem, 23h47. Sentei no terceiro banco de aço, daqueles com assento gelado que te faz sentir o frio subir pela espinha. Tirei o fone do bolso, mas o Bluetooth não conectava. Sinal de celular oscilando entre 1 e 0 barrinha. Abri o WhatsApp para avisar a minha esposa que estava a caminho. A mensagem ficou marcando e enviando por minutos. Foi quando eu ouvi o barulho de sapato social no granilite. Olhei para a esquerda. Uns 30 metros à frente, perto da boca do túnel norte, um homem de terno escuro caminhava devagar na minha direção. Casaco longo, chapéu de aba curta, pasta de couro na mão esquerda. Andava como se tivesse todo o tempo do mundo, mas os passos eram irregulares. Como se um pé fosse mais pesado que o outro. Ele parou exatamente embaixo de uma das luminárias que piscava fraca. A luz batia no rosto dele e eu vi, pele muito pálida, quase cinzenta, olhos fundos, boca entreaberta como se estivesse sempre prestes a falar. Pensei, deve ser algum executivo que perdeu o horário também. Voltei a olhar o celular. Quando levantei os olhos de novo, ele estava sentado no banco ao meu lado. Não ouvi ele se aproximar. Nenhum barulho de tecido, nenhum rangido do banco. Só apareceu ali. Desculpe incomodar, disse ele, voz baixa, educada, com aquele sotaque paulistano antigo, de quem estudou no Mackenzie nos anos 70. Você teria a hora certa? Meu relógio de pulso marcava 23h41. Mostrei para ele. Ele sorriu de canto, mas o sorriso não chegou aos olhos. 23h41. Sempre 23h41. Eu saí do escritório na rua 7 de abril às 23h10. Corri até aqui. O trem das 23h35 nunca chegou para mim. O vento que vinha do túnel trouxe um cheiro estranho, não de chuva, mas de papel queimado e colônia velha, tipo canoe. Meu estômago apertou. O painel diz que o próximo é em 6 minutos, respondi, tentando manter a voz firme. Ele olhou para o painel, depois para mim. Os olhos dele eram castanhos, mas as pupilas pareciam, desfocadas, como se estivessem olhando através de mim. Eu sei o que o painel diz. Eu vejo ele toda noite desde 19 de março de 1979. Eu era auditor da antiga CBTU. Estava checando os vagões quando o trem manobrou errado. Fui esmagado entre a plataforma e o último carro. Morri ali. Ele apontou exatamente o lugar onde eu estava sentado. Mas meu corpo nunca foi removido direito. Dizem que enterraram só parte. Então eu fico, esperando o trem que vai me levar para casa. As luzes da estação piscaram 3 vezes seguidas. Meu celular desligou sozinho, tela preta, bateria 0%, estava em 67% 2 minutos antes. O anúncio no alto-falante saiu distorcido, como se alguém falasse dentro de um poço. Atenção, passageiros, trem, linha 7, aproximando. O homem se levantou. Agora eu via. O terno dele tinha uma mancha escura na altura do peito, como se algo tivesse vazado ali. Ele estendeu a mão para mim. A palma estava limpa, mas as unhas eram roxas. Vem. Dessa vez ele para nós dois.
Eu me levantei rápido demais. O banco raspou no chão com um barulho metálico que ecoou pelo túnel inteiro. Dei 2 passos para trás. O trem surgiu do túnel como um monstro de luzes brancas, freio chiando, faróis cegando. Quando ele parou, as portas abriram com um suspiro pneumático. O vagão à minha frente estava completamente vazio, exceto por um único passageiro sentado no fundo, o homem de terno, olhando para mim através do vidro, com a mesma pasta no colo e o mesmo sorriso torto. Na plataforma, o homem ainda estava de pé ao meu lado. Ele sussurrou, perto demais do meu ouvido: "Se você entrar, eu finalmente vou embora. Mas você fica." Eu corri. Subi a escada rolante pulando os degraus de 2 em 2, coração batendo na garganta. Atrás de mim, ouvi o trem fechar as portas e partir. Mas o barulho dos vagões parecia continuar ecoando, como se o trem estivesse passando de novo e de novo pela mesma plataforma. Cheguei ao saguão tremendo. O segurança me olhou estranho. "Moço, tá tudo bem? Você desceu sozinho fazenda uns 40 minutos. Meu celular ligou sozinho. Hora: 0h29. Bateria 100%. Tinha uma mensagem não enviada para minha esposa, datada de 23h41. Amor, o trem atrasou. Te amo. Se eu não chegar, não me espera." Eu nunca mandei essa mensagem. No dia seguinte, procurei nos arquivos digitais dos jornais. 19 de março de 1979. Acidente na Barra Funda, linha 7. Um auditor chamado Dr. Roberto Almeida morreu esmagado. A foto do corpo coberto com lençol na plataforma. Atrás dele, borrada, mas nítida o suficiente para eu reconhecer a jaqueta cinza que eu estava usando naquela noite. Desde então, toda vez que passo perto da Barra Funda de carro, mesmo de dia, o rádio do carro perde o sinal por exatamente 11 segundos e só volta com um assobio baixo, como alguém chamando de dentro do túnel. Eu nunca mais peguei trem depois das 23 horas. E toda noite, antes de dormir, eu olho o relógio do celular exatamente às 23h41. Ele sempre marca isso por um segundo a mais do que deveria. A gente se acostuma tanto com a rotina que para de prestar atenção no mundo ao nosso redor. Você passa a catraca, desce a escada, espera na linha amarela e embarca. Centenas de vezes. Mas as estações de trem antigas, como as da linha 10 turquesa construídas no século XIX pelos ingleses, guardam memórias nas fundações. E, às vezes, essas fundações vazam. Meu nome é Pedro. Sou arquiteto e moro em São Caetano do Sul. O que vou relatar aconteceu na própria estação São Caetano, em uma madrugada de inverno, quando eu ainda estava na faculdade e fazia bicos para pagar as maquetes. Era uma terça-feira, pouco antes da meia-noite. Chovia aquela garoa fina e gelada que parece cortar a pele. Eu tinha perdido o horário e corri feito um louco pela rua Perrela para conseguir pegar o último trem sentido Brás. Passei correndo pela catraca vazia, o segurança apenas acenou com a cabeça, já fechando a grade principal atrás de mim. Desci as escadas pulando os degraus e cheguei à plataforma 1. Estava completamente deserta. O painel digital vermelho piscava. Próximo trem, 0h04. Sentei no banco de metal gelado, coloquei os fones de ouvido sem música, só para abafar o zumbido das lâmpadas fluorescentes, e esperei. Olhei para o relógio do celular. 0h05. O painel da estação apagou de repente. Não piscou, apenas morreu. Foi quando a acústica do lugar mudou. Quem usa trem sabe que sempre há um som de fundo. Um motor distante, o estalo dos trilhos dilatando, o vento nos fios de alta tensão. Mas, de repente, o silêncio ficou absoluto. Era como se alguém tivesse jogado um cobertor pesado de chumbo sobre a estação inteira. Meu celular perdeu o sinal. A tela congelou. Senti um cheiro fortíssimo subir dos trilhos. Não era o cheiro comum de lixo ou esgoto. Cheirava a carvão queimado, cobre oxidado e terra de cemitério. Levantei do banco, instintivamente recuando da faixa amarela. Olhei para o outro lado, para a plataforma sentido Rio Grande da Serra. A iluminação lá também havia mudado. As luzes brancas deram lugar a um brilho alaranjado,
fraco e bruxuleante, como lampiões a gás. Foi então que o alto-falante da estação estalou. KSSSHHH. A voz que saiu dali não era a gravação feminina padrão da CPTM. Era uma voz de homem, arrastada, com um sotaque antigo, quase metálica. Atenção, passageiros. O expresso da meia-noite não recebe vivos. Afastem-se da beirada. Um frio brutal subiu pela minha espinha. Olhei para o túnel na direção de Santo André. Uma luz pálida vinha surgindo. Não era o farol forte e duplo dos trens modernos. Era uma luz única, amarelada e fraca. O som não era de motor elétrico, mas o rangido agonizante de ferro contra ferro, pesado e rítmico. O trem que parou na minha frente não era de aço inox. Eram vagões de madeira escura, podre, com as janelas opacas de tanta sujeira. Ele parou sem fazer barulho de freio a ar. Apenas deslizou até parar. As portas não abriram. Ninguém desceu. Mas, do outro lado da plataforma, onde a luz alaranjada iluminava os azulejos antigos, eu vi a figura. Havia um homem de pé, bem na beirada da plataforma oposta. Ele vestia um terno risca de giz completamente encharcado e esfarrapado. Ele estava de costas para mim. De repente, o homem se jogou nos trilhos. Não foi um pulo. Ele simplesmente tombou para frente, duro como uma tábua. Fechei os olhos esperando o barulho do impacto, mas não ouvi nada. Quando abri os olhos e olhei para a vala dos trilhos, meu coração parou. Ele não estava caído. Ele estava de quatro no chão de pedras, e sua cabeça girou 180 graus para olhar diretamente para mim. O rosto dele não tinha feições nítidas. Parecia que a pele havia derretido e se fundido sobre os olhos e a boca, formando uma máscara lisa e cinzenta. Mas o pior eram os braços. Eles começaram a esticar. As juntas estalavam com som úmido, craque, selche, craque, enquanto ele se arrastava pelos trilhos em uma velocidade absurda, vindo em direção à minha plataforma. Ele agarrou a beirada da minha plataforma com dedos que pareciam raízes retorcidas. A boca, que até então não existia, rasgou-se na pele lisa em um buraco negro, e de lá saiu um som que era minha própria voz, chorando e gritando por socorro. Eu virei as costas e corri. Nunca corri tanto na minha vida. Alcancei as escadas que dão acesso às catracas. Mas a geometria do lugar parecia quebrada. Eu subia os degraus de 2 em 2, ofegante, sentindo aquele cheiro de carvão cada vez mais perto de mim, mas o topo da escada não chegava nunca. Era como correr em uma esteira. Eu ouvia o som daquelas mãos úmidas e ossudas batendo nos degraus logo atrás de mim. Plap, plap, plap. A minha própria voz chorava no alto-falante da estação. Abre a porta, pelo amor de Deus, abre a porta. Fechei os olhos, prendi a respiração e me joguei para frente com tudo o que me restava de força. Caí de joelhos no chão de cerâmica fria. O barulho do trânsito da Avenida Goiás e da Rua Perrela invadiu meus ouvidos. A chuva bateu no meu rosto. Abri os olhos. Eu estava do lado de fora da estação, debaixo do toldo do terminal de ônibus. Olhei para trás. A grade pantográfica da estação São Caetano estava fechada e trancada com um cadeado grosso. Dentro, as luzes brancas da CPTM brilhavam normalmente. Um segurança estava encostado perto das catracas, tomando café em um copo de plástico, olhando o celular. Ele me viu caído no chão, franziu a testa e fez um sinal de tá tudo bem. Fiz que sim com a cabeça, levantei cambaleando e fui andando para casa na chuva mesmo. Até hoje, eu pego o trem todos os dias para ir ao escritório. Mas se o relógio passar das 23h30, eu chamo um carro de aplicativo, não importa o preço. Porque eu sei que, depois da meia-noite, a estação não pertence mais à cidade. Ela pertence ao que ficou enterrado nos trilhos. Meu nome é Gabriel Ortiz, tenho 36 anos e trabalho como auditor fiscal em São Paulo. Moro em Santo André, mas passo a semana toda na cidade. O que eu vivi na noite de 27 de novembro de 2024, na estação Júlio Prestes, não foi um pesadelo. Foi real. E ainda está acontecendo. Eu tinha saído de uma reunião que acabou às 22h40 no edifício Matarazzo.
Chuva fina, vento cortante, o tipo de noite em que São Paulo parece querer te engolir. Uber em surto, metrô fechado. Só restava o último trem da linha 8 Diamante, plataforma 3, sentido Itapeve. Cheguei a Júlio Prestes exatamente às 23h27. O saguão principal estava quase às escuras. As luzes do teto alto, aquele teto lindo, com as vigas de ferro de 1926, piscavam em ritmo irregular, como se a instalação elétrica estivesse com falta de ar. O chão de mármore antigo refletia tudo torto. Cheiro de mofo úmido misturado com graxa de trilho e um leve aroma de cigarro de palha que ninguém fuma mais desde os anos 80. Não tinha ninguém. Nem o mendigo que costuma dormir perto das escadas, nem o segurança que fica na roleta. Só o vento assobiando pelos corredores abertos. Desci pela escada rolante parada. Meus passos ecoavam alto demais. Na plataforma 3, o painel digital mostrava, próximo trem, 23h52. Sentei no banco de madeira do meio, o mais afastado da boca do túnel. Tirei o celular. Sinal 0. Bateria 81%. Tentei mandar localização para minha mulher. A mensagem ficou girando, girando, girando. Foi quando eu ouvi um relógio de parede antigo batendo. Tic-tac, tic-tac. Mas não tinha relógio de parede na plataforma. Levantei a cabeça. O som vinha de dentro do túnel, como se alguém tivesse colocado um relógio de mesa bem no meio dos trilhos. Olhei o meu Apple Watch, 23h41. O som parou. Então veio o cheiro. Forte. Colônia Barbazol, aquela verde, misturada com loção pós-barba de homem velho. Meu avô usava exatamente essa combinação. Ele morreu quando eu tinha 9 anos. Nunca mais senti aquele cheiro em lugar nenhum. Olhei para a esquerda. Uns 20 metros adiante, quase na borda da plataforma, um homem de uns 60 anos estava de pé, de costas. Chapéu de feltro marrom, sobretudo cinza longo, sapato social brilhando mesmo na poça d'água. Postura ereta, como quem esperou o trem a vida inteira. Ele não se mexia. Pensei em ignorar, mas o frio subiu pela minha nuca. Levantei devagar e caminhei na direção dele. O granilite molhado fazia meus tênis rangerem. Senhor, o trem vai chegar em 10 minutos. Tá tudo bem? Ele virou a cabeça só o suficiente para eu ver o perfil. Nariz aquilino, bigode grisalho bem aparado. Era idêntico ao meu avô na foto que fica no porta-retratos da sala da minha mãe. A mesma cicatriz fina na sobrancelha esquerda, de quando caiu da bicicleta em 1958. A voz dele saiu baixa, rouca, como se falasse através de um lenço molhado. Você demorou, Gabriel. Eu tô esperando desde as 23h47 de 12 de julho de 1987. Meu estômago gelou. Essa data era o dia em que meu avô desapareceu. A família sempre disse que ele pegou o trem para Santo André e nunca chegou. Corpo nunca encontrado. Polícia arquivou como suicídio. Minha mãe nunca aceitou. Ele virou o corpo inteiro agora. Os olhos eram os mesmos, castanhos claros, quase amarelos, mas as pupilas estavam dilatadas demais, como se ele estivesse olhando para dentro de mim. Eu não pulei. Eles me empurraram. 3 homens de terno escuro. Disseram que eu tinha visto coisa demais na auditoria da CBTU. Me jogaram entre o trem e a plataforma enquanto eu ainda estava vivo. O trem passou por cima de mim devagar. Eu senti cada roda. Ele levantou a mão direita. Faltavam 2 dedos. O indicador e o médio. Exatamente como o atestado de óbito descrevia o corpo que encontraram dias depois, já irreconhecível. O painel piscou e mudou sozinho. Próximo trem, 23h47. A mesma hora que ele falou. Meu celular vibrou. Mensagem enviada sozinha. Era uma foto minha, tirada agora, de costas, sentado no banco. Mas eu estava de pé na frente dele. A legenda, em letra antiga, não pega esse trem, Neto. As luzes da estação apagaram por 3 segundos inteiros. Quando voltaram,
Ele estava a menos de 1 metro de mim. O cheiro de Barbasol agora misturado com sangue e ferro quente. Eles ainda estão aqui, sussurrou. Os 3. Um é o chefe da estação de 87. O outro é o maquinista que fingiu não ver nada. O terceiro é você, Gabriel. Em 2041 você vai ser o auditor que vai calar a boca de outro neto. Eu dei 3 passos para trás. Meu calcanhar bateu na borda da plataforma. Olhei para baixo. Entre os dormentes, na poça negra, vi meu próprio rosto refletido, mas eu estava de terno escuro, chapéu e sorria com dentes demais. O anúncio ecoou, distorcido, como se saísse de uma garganta velha. Atenção, passageiros, trem, linha 8, aproximando, não desça, não desça. O farol do trem surgiu no túnel como 2 olhos brancos. O chão tremeu. Eu corri. Subi as escadas de 3 em 3, coração explodindo. Atrás de mim, passos calmos de sapato social me seguindo, sem pressa. Cheguei ao saguão. As portas de saída estavam trancadas com correntes que não existiam 5 minutos antes. O segurança que não estava lá agora me olhava de trás do vidro da sala de controle. Era o meu avô, sorrindo triste. Corri pro outro lado. Saí pela rua, direto na chuva. Atrás de mim, o trem parou na plataforma com um chiado longo. Ouvia as portas abrindo. Depois, silêncio absoluto. Cheguei em casa às 4h12. Minha mulher acordou assustada. Eu estava encharcado, tremendo. O celular marcava 23h47. Bateria 100%. Tinha uma nova foto na galeria, tirada às 23h47. Eu, de terno escuro e chapéu, de pé na plataforma 3 da Júlio Prestes. Ao meu lado, meu avô, com a mão no meu ombro. Atrás de nós, 2 homens de terno escuro, sem rosto. Eu deletei a foto. Ela voltou sozinha 5 minutos depois. Desde aquela noite, toda vez que eu passo perto da Júlio Prestes, mesmo de dia, mesmo de carro, o rádio do carro sintoniza sozinho numa estação em que não existe mais. Só se ouve o tic-tac de um relógio e, ao fundo, alguém chamando meu nome com a voz do meu avô. Eu nunca mais peguei trem depois das 23 horas. E toda noite, às 23h47 em ponto, meu celular vibra uma vez. Eu nem preciso olhar mais para saber o que tem na tela. É uma passagem só de ida. Data: 12 de julho de 2041. Passageiro: Gabriel Ortiz. Assento: plataforma 3. Destino: nunca mais voltar.